Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, eu farei a leitura, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, olha: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aí. Amigos, durante a Segunda Guerra Mundial, a temida esquadra alemã voava ou sobrevoava os arredores da cidade de Londres, um dos últimos lugares que faltava cair na época da Segunda Guerra, para que, enfim, a temida ideia ou temido ideal nazista tomasse conta da Europa. E os alemães sobrevoando a cidade de Londres, bombardeando a Inglaterra, que era a última esperança da Europa, via despedaçar aos poucos aquele império britânico orgulhoso, por causa dos constantes ataques, sirenes, abrigos antiaéreos. O povo inglês fazia muito esforço para seguir a vida normalmente. Não é à toa que os ingleses criaram uma célebre frase usada, que virou o artigo da cultura pop, que no meu inglês do Joel Santana é mais ou menos assim: keep calm and carry on. É isso mesmo? Mantenha a calma e siga em frente. Isso virou artigo e virou paródia até, que usam essa frase agora para tudo. E no meio do caos da guerra, e quem já viveu a guerra ou passou perto, sabe que os piores horrores desse mundo estão ali, os heróis aparecem. E no dia 18 de junho de 1944, às 11h20 da manhã, na guerra de Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, na guerra de Hitler, você sabe quem é, Roosevelt, que era o presidente americano, Stalin, o presidente da antiga União Soviética, um homem próximo ao Palácio de Buckingham, onde as decisões eram tomadas, ele buscava ajuda em outro reino, num palácio superior. O nome desse homem era David Martin Lloyd Jones, um doutor, médico, agora pastor, que iniciou a sua oração em Cristo aquela manhã. E quando ele começou a sua oração, a congregação toda ouviu um barulho, um estouro, e todo mundo prendeu a respiração, e ele deu uma pausa depois desse estouro,
cerca de segundos, uma explosão nas imediações provocou rachadura nas paredes, caiu parte do teto da igreja e uma fina poeira cobriu os irmãos daquela igreja em desespero. Todo mundo desesperado. E todos buscavam naquela hora tentar enxergar e ouvir o que o representante de Deus, o homem que tinha na boca e nas mãos ali a palavra de Deus, todo mundo procurava no meio do caos o que aquele homem tinha para falar. Aquele homem recomendou aqueles que se sentissem mais seguros para buscar abrigo no refúgio que eles tinham na igreja. E de acordo com os historiadores, depois de alguns segundos da explosão, abriu a sua Bíblia e, apoiado no verdadeiro governo deste mundo em conflito, ele leu o texto de Judas que diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Enquanto o mundo arde em chamas, nós precisamos ver e ouvir além do que é óbvio. Nós estamos numa terrível batalha entre dois reinos. E o livro de Apocalipse é a colorida descrição desse conflito. De um lado nós encontramos no livro de Apocalipse a figura de um dragão terrível, que usurpa governos, persegue com violência, seduz as pessoas. Do outro, nós encontramos um cordeiro, que foi morto cruelmente e cujos seguidores também são perseguidos. Esse é o livro de Apocalipse. Um dragão brigando contra um cordeiro. Inimaginável. E os efeitos dessa guerra entre o dragão e o cordeiro estão aí. Pessoas desanimadas, intrigas, críticas constantes, adultérios, falsos profetas, famílias devastadas, um esfriamento geral, desespero, falência, enfermidade, depressão, perseguição, estupros, atentados e morte. Neste campo de guerra, na briga de dois reinos, de um dragão e uma ovelhinha e um cordeiro, nós percebemos na carne, e alguns através dos telejornais, dos portais de comunicação, o que anda acontecendo nesse campo de guerra. Isso serve para você que está de boa na vida, as contas em dia, a saúde em perfeito estado, sonhos profissionais alçados, feliz com o que esta vida pode te oferecer, curtindo os fins de semana no campo. Você que anda gourmetizando a sua vida, talvez ainda não se deu conta que você não está num playground. Você está aqui, ó, num campo de guerra. É isso que é essa vida. Não uma festinha. Para quem quer gourmetizar a vida e falar, tá tudo de boa. Não. Nós estamos num campo de batalha. Você pode descobrir isso agora, ou quando perceber. Presta atenção no trocadilho, hein? Sem perceber, você fez número no exército errado. Aí nesse dia, os heróis vão falar para você assim: oh, chora não, comeu do bom e do melhor, viveu para essa vida, gastou dinheiro consigo mesmo, entesourou para uma vida fugaz e passageira. Estava tranquilo, você estava favorável, tudo de boa. Agora chorar? Não. Encara de verdade e assuma que talvez você passou uma vida militando no exército errado. Isso é assunto para outro domingo. Não era assim nos tempos de João. Os primeiros cristãos sentiram na pele o calor que esse dragão imprimiu sobre eles. João escreve a carta de Apocalipse em aproximadamente no ano 90 depois de Cristo.
debaixo da dura espada de um imperador romano chamado Domiciano, um dos mais cruéis imperadores, que perseguiu a igreja. E João foi exilado numa ilha chamada Patmos. Era o grande pastor, era o grande líder da igreja naquele tempo. Jesus tinha falado, se ferir o pastor, o que vai acontecer? As ovelhas ficarão dispersas. O Império Romano falou, vamos caçar briga com o cristão? Não. A gente mata um aqui, mata outro ali, pega o líder deles, isola e ponto final. E aí, exilado nessa ilha, por causa da liderança que possuía, ele foi obrigado, depois de tudo que viu e ouviu, a fazer como fez, por exemplo, o Chico Buarque na época da ditadura militar. Tá bom, eu sei que você já pensou assim, petista, esquerdopata. Tá, não estou falando de PT e PSDB aqui não, pelo amor de Deus. Eu não estou falando disso não, eu estou falando de um patrimônio da cultura brasileira chamado Chico Buarque de Holanda. Ele mandava a música para censura e aí ele escrevia uma música assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Aí o pessoal pegava e falava, bom, isso aqui é quase uma música gospel, né? Isso aqui é quase um sabor de mel, tá massa. Passa batido, né? Tá bom. E nos festivais ele cantava assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Você entendeu? É o recurso que o homem que tem a pena escreve quando deseja comunicar para alguém uma mensagem que outros não podem entender. Quer ver uma coisa? Uma das mais lindas dele é assim, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. E por aí vai, ele fala, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia, ainda pago para ver o jardim florescer numa enorme euforia. Aí quando a censura pegou e falou com ele assim, aqui, a gente ouviu essa música e tal, quem é o você dessa música? Ele estava falando do regime, lógico. Ele falou assim, você dessa música é uma mulher mandona, duplo sentido, códigos que uns entenderiam e outros não. Aí você fica choramingando, esse livro de Apocalipse é difícil demais, cheio de símbolos, cheio de coisas, por isso tantas imagens difíceis de entender. João usa códigos que apenas os cristãos da época, no primeiro século, poderiam entender. Assim, a censura romana não impediria de chegar às mãos daquele povo sofrido a mensagem do grande general. A carta de Apocalipse é um consolo para uma igreja que estava sendo degolada como Tiago, pregada de cabeça para baixo como Pedro, devorados pelos leões. O livro de Apocalipse é um belo tratado de consolo aos que choram, esperança para os feridos nesse campo de batalha. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando você lê as cartas, você vai encontrar esta guerra terrível acontecendo, e nada diferente do que acontece hoje. Ainda hoje você encontrará este dragão e os seus agentes trabalhando com a política anticristã, com a religião anticristã, com a perseguição anticristã e com a sedução anticristã. Isso vai da Coreia do Norte ao Rio Grande do Sul. É impossível viver sem esses bombardeios. É um campo de guerra. Mais cedo ou mais tarde, você será obrigado a entender isso. Agora a pergunta é, para onde olharemos nessa hora? A quem ouviremos nesses momentos? Qual que é a voz de comando? Aí eu me lembro de um filme que eu assisti, um dos melhores, curiosamente chamado Apocalipse Now, de um cara chamado Francis Ford Coppola. Um filme sobre a guerra do Vietnã. E esse filme mostra, tá uma cena incrível, de um general excêntrico. Os americanos foram para a guerra, rapaz. E eles se encontram com um general lá, um líder lá daquele lugar. O cara sem camisa, todo mundo nas trincheiras. O cara sem camisa, com um chapéu de cowboy.
ele surfava de vez em quando na guerra. E ele falava assim, eu adoro o cheiro de napalm pela manhã. Napalm é tipo um gel usado para as explosões lá. E ficava todo mundo olhando para aquele general e falando assim, que cara doido. E ele falava, a cena é assim, ele falava tranquilamente com os soldados, enquanto estava caindo bomba, tiro, o soldado escondidinho e ele falando para lá e para cá, tranquilo, ele estava tranquilo. E num dado momento do filme, ele fala assim, vocês estão aí apavorados, dando tiro, vocês têm que esperar para ver quando a cavalaria chegar. E ele falava da cavalaria, ele estava tranquilo porque ele sabia que a cavalaria viria. E quando veio a cavalaria, aquele cardume, entre aspas, de helicópteros, os helicópteros sobrevoaram as fileiras inimigas, soltaram as bombas ao som de uma música clássica lá do tal do Richard Wagner. Essa é uma das cenas mais lindas ali do cinema, embora retrate uma tragédia. E esse filme me chamou a atenção, sabe por quê? O general, o comandante, sabia o que estava para acontecer. Ele tinha certeza da vitória. Um soldado inquieto, num campo de guerra, ele talvez mantenha o olhar no fogo inimigo, nos riscos que se correm durante uma batalha. E quando perde o foco na imagem e nas palavras do seu grande líder, corre o risco de sucumbir e de se apavorar. Foi exatamente isso que aconteceu com João. E aqui eu queria a sua atenção, muita atenção, para você não ir embora para casa sem essa informação. João era um desses soldados que estava sentindo as dores dos bombardeios, os rasgos, as cicatrizes desse campo de guerra. João era um homem que estava percebendo a dor causada pelas fileiras inimigas aos seus pares, à sua igreja. Ele mesmo estava solitário, sozinho numa ilha, sem poder se comunicar com o povo, que agora talvez ele pensasse, sem a minha liderança, esse povo vai morrer no campo de guerra. Sabe o que aconteceu? O general apareceu para João. Falou com ele assim, João, você está apavorado, você está preocupado, mas vem cá. E literalmente ele falou, deixa eu te falar, para esperar, porque uma hora os cavalos vão cruzar o céu e vão bombardear o inimigo. Tá certo, João, você está chorando aí, está sofrendo, mas eu resolvi aparecer para você e falar para você registrar e mandar para os soldados os planos da vitória. E que isso reanime vocês, para que vocês não desistam de jeito nenhum. O que aconteceria, Raquel? Se ele tivesse fixado o olho ou o olhar apenas no que o inimigo estava fazendo? E se ele olhasse apenas estivesse naquilo que ele poderia fazer? Não. O que importa na guerra não é o que o inimigo faz, o que eu faço ou o que o meu companheiro de trincheira faz. É o que o general está fazendo. É o que o líder está fazendo. Feridos de guerra, muitos com sangrias que vão levá-los à morte, porque estão com o olhar fixo no combate. Nós choramos as baixas, choramos. Nós sentimos as dores dos ferimentos. Nós nos abatemos, às vezes, com as condições do combate. É duro viver nesse campo de guerra como um cristão. Nós chegamos a desanimar por sempre ter que lidar com a aparente imagem de vitória. É um dragão, é uma serpente, é guerra. Mas o nosso comandante tem um plano. Resta-nos olhar para ele, ouvi-lo como soldados e lutar bravamente. Dos versos 9 a 11, ele descreve o cenário de tribulação que ele vivia.
ele se define como um soldado que persevera. O exílio, a palavra testemunho, na língua original é a palavra martírio, que significa quem morre por uma causa. O escolhido pelo comandante para ser o mensageiro, o arauto, aquele que ouviria uma voz como voz de quê? De trombeta. A trombeta é tocada na guerra. Ele enviaria essa mensagem para os seus soldados. E aqui é bonito a simbologia do Apocalipse dizendo: escreve essa carta para quantas igrejas? Tinha tantas outras, para 7. Porque 7 é a totalidade, é a perfeição, é a inteireza. João, essa carta, a imagem, as palavras do grande líder, a estratégia da vitória vai chegar na mão de todo o meu exército, hoje, amanhã e no futuro. E essa igreja que sofre, vive em tempos de guerra, é perseguida, com a visão do general e com as palavras do general, não tem o que temer. O que é que nós devemos ver e ouvir em tempos de guerra? Sabe o que é que a gente precisa começar a ver? Se o cenário da guerra já é terrível, imagine lutar sabendo que você está sozinho, ou faz parte de um pelotão que não existe um comandante ou um comando adequado. João olha para o exército da qual faz parte, e eu acho bonito, sabe o quê? Quando ele olha para trás, a voz que falava com ele, você leu o texto? A voz que falava com ele, quando ele olha para trás, ele vê o Senhor no meio dos candeeiros. Os candeeiros ali, ele mesmo dá a interpretação, são as igrejas. E o bonito dessa história é João falando assim: fiquem tranquilos, eu vi no nosso meio. Ele parece estar morto. Não, animem-se! O nosso comandante é um comandante presente. A visão às vezes fica embaçada, sabe por quê, Milton? Por causa da poeira dos bombardeios. Acontece de vez em quando lá na sua casa, na minha também, na sua. Sobe aquela poeira fina, que nos impede de discernir as coisas com clareza. Nessas horas nós nos desesperamos e nos esquecemos da palavra mais poderosa do comandante que disse: acalmem-se, eu estarei convosco todos os dias até essa guerra acabar. Sua presença e a consciência dela traz paz de quem sabe para onde está indo. Essa é uma luta cujo final já está determinado. E o olhar constante na pessoa de Cristo nos lembrará do que ele mesmo disse em João no capítulo 16. No mundo, vocês vão viver como se fosse num campo de guerra. Mas o que ele disse? Tem de bom ânimo. Por quê? O nosso comandante já venceu. Nas palavras de Paulo, se o nosso olhar está em Cristo, Paulo diz: nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que eu vi em tempos de guerra, um comandante que não abandona o seu exército, um Cristo que no momento mais duro se revela não apenas como um herói, como um militar, ele se revela como um rei glorioso. A imagem de João, quando vê aquelas roupas, aquelas vestes reais e sacerdotais, apontam para a glória de quem não apenas reinou num campo de guerra, mas reinou em sua glória sentado num trono, deliberando como um governante poderoso. Essa é a diferença que a visão do Cristo faz nas nossas vidas. Na hora do desespero, a certeza de que nós servimos a um rei glorioso, que também é um governante poderoso, deveria nos dar paz. Aonde estão os poderes desse mundo, irmãos? João olhou para Cristo e viu alguém que tem os pés como bronze polido, que colocará todos os seus inimigos. Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, como diz aos Efésios, como Paulo disse aos Efésios.
Ele vê um Cristo cujos olhos são como chamas de fogo penetrante, e que não há nada escondido daquele que aonde lança o olhar, ilumina. É a sua causa, o seu sofrimento, sua dificuldade, a injustiça que você vive no emprego, o tanto que você trabalha e não é remunerado proporcionalmente, as mentiras na família, essa sujeirada toda. O nosso general, para onde ele olha, às vezes a gente ora e fala assim: Senhor, o Senhor não está vendo? E era como se ele dissesse assim: é um campo de guerra, eu sei o que está acontecendo, eu sou o Senhor que governa sobre todas as coisas. Aonde estão os poderes desse mundo? Aonde estão as forças imperialistas, os regimes totalitários, esses legislativos carnavalescos, igual essa porcaria que a gente tem no país, essas monarquias sombrias? O que são esses poderes, se não nas mãos daquele que governa com todo o poder? Essa porcariada toda que está nesse mundo aí só está porque ele falou assim: eu permito, a minha soberania permite que tudo isso aconteça. Não, amigos, o mundo não está à deriva, ele está em guerra, é um campo de guerra, e talvez você esteja lutando no exército errado, porque ele diz: se você não é comigo, você é contra mim. Forças atuam de forma impetuosa, tentando instaurar um reino parasita neste governo soberano e poderoso, em que nada sai do seu domínio. Se você é um cristão autêntico, se nós somos cristãos de verdade, os nossos joelhos estão dobrados o suficiente para acreditar que nenhuma molécula nesse universo se move, senão pela força poderosa de um soberano, um rei glorioso, que está sentado num trono e que governa de forma maravilhosa. Eu falo do sangue dos nossos irmãos sírios, da dignidade das nossas adolescentes estupradas pelo Boko Haram na Nigéria. Eu falo dos nossos irmãos norte-coreanos sendo prensados pelos tratores do governo. Eu falo pelos campos missionários que estão sangrando por causa do Evangelho. Mas eu também falo de você, soldado. Falo de você, soldado, de você, vítima de exploração no emprego, que vê os filhos sendo vítima de uma doutrinação maligna, de uma cultura num estado de putrefação. Eu falo de nós como soldados, que somos obrigados a ver as baixas do nosso exército e falar como João viu em Apocalipse no capítulo 6, as testemunhas cujas roupas estavam sujas de sangue, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? O mesmo João que via tantas atrocidades foi o João que viu o Rei glorioso, que vislumbrou o seu governo poderoso e vibrou quando viu um cavaleiro branco com uma coroa e um arco na mão, dizendo que ele saiu vencendo para vencer. Até quando, Senhor, as nossas meninas serão estupradas na Nigéria? Até quando, Senhor, o continente africano vai sofrer com essa exploração tão vil? Até quando nós sofreremos com as críticas de um mundo maligno? Deixem criticar, deixem zombar, deixem agredir. Nós não podemos ter medo do Estado Islâmico. Nós não podemos ter medo dessas leis imundas que tentam aprovar no nosso país. Nós não podemos ter medo dos escândalos que assombram as nossas igrejas. Nós temos um olhar no comandante presente, num rei glorioso e num governante poderoso. Nada sai do seu controle e nada sairá. O nosso comandante, rei governante, não apenas nos impacta com a sua imagem vitoriosa, mas também nos confronta com as suas palavras amorosas. Há uma linda ênfase no texto sobre a palavra do Senhor. O texto diz que João ouviu uma voz, primeiro, como de quê? Como de uma trombeta, algo tipo chamando para a guerra. Mas depois ele ouviu uma voz, como voz de quê? Lembra do texto? De muitas águas.
Algo do tipo, chamando para a calma, para o impressionante e para o poderoso, como diz Eugene Peterson. E o que saía da sua boca? Boca é aquilo com que falamos, não é verdade? O que saía da sua boca? Uma espada, um instrumento de guerra. É isso, galego. Não está aqui, ó. Está na palavra. Afiada. Uma espada de 2 gumes que quando penetra, divide, separa, consegue discernir o inseparável. Na hora da guerra, o que importa é aquilo que ele fala. Na hora que Pedro tirou a sua espada e falou, vem, vem. Aí Jesus, sou Pedro. Nossa. Pedro, o poder que o mundo conhece brota no cano de uma arma. Mas o poder que um cristão conhece procede da boca do Cristo. É através do que ele fala que nós encontraremos força para continuar. Evite os comandos do general, meu irmão. Rapidamente você estará ferido, perdido ou morto. Vai para a guerra. Vai para esses dias maus aí, para o campo de guerra. Tranquilo. Aí o general fala assim, nós vamos pelo flanco direito. Aí você fala assim, não, eu vou ficar de boa aqui. Vou subir naquela montanha e vou fazer a minha própria guerra. Faça a sua própria guerra. Morrerá com um tiro certeiro de um inimigo, de um dragão a propósito, que terá todo o prazer de te ver sangrar até a morte. João foi confrontado com a palavra que dizia, eu sou o primeiro e o último. O que você está preocupado? Não veio ninguém antes de mim. Não virá ninguém depois de mim. Eu sou eterno, João. Mas, Senhor, tem muito tempo que esse povo está sofrendo. Mas tem muito tempo que... Tempo? Eu que criei o tempo, rapaz. Que dia, Senhor, que eu vou ser aprovado no vestibular? Para o Senhor o tempo não é problema. O que nós vimos na batalha, ou o que a gente vê no campo de guerra, tem que ser o Senhor soberano. E o que a gente ouve são as suas palavras, que trazem conforto, encorajamento, para aqueles momentos difíceis. Ele vem e fala assim, eu sou o primeiro e o último. Você acha que perdeu tempo? Mas por onde ele andou no momento da minha perda? Por onde ele esteve no momento da minha dor? E ele disse, João, eu estive morto, mas estou vivo. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que pode fazer um cristão verdadeiro se acovardar nesse mundo, irmãos? Se a morte já foi vencida. Nós não temos com que nos preocupar definitivamente. Porque se a morte foi o último inimigo a ser vencido, nem a morte nós tememos. Não são poucos cristãos que a gente conhece com atitudes reativas diante dos adversários. Você conhece algum desertor que hoje engrossa as fileiras do dragão? Nós conhecemos feridos irrecuperáveis, rotulando a si mesmos como pessoas que não querem mais viver a fé. Porque em algum momento, e eu te recomendo a não fazer isso, em algum momento, olharam para o poder de fogo do inimigo. É um dragão, gente. E o nosso general é um cordeiro. Em algum momento olharam para si mesmos e viram que seu armamento é fraco. Ou olharam para os amigos sangrando e feridos na guerra. Muita gente caindo, porque está ouvindo a voz dos representantes dessa cultura manchada pelo pecado, pelo materialismo, pelo utilitarismo, pelo secularismo, pelo pragmatismo implacável que existe aí hoje.
Tem muita gente ferida nesse campo de guerra, porque viram e ouviram tudo, menos o rei que governa com poder e que fala com autoridade. Nós estamos em guerra. Diariamente, dá para ver e ouvir os bombardeios no Rio. A gente vê. Mas quando os escombros cobrirem a sua trincheira, e eu encerro a minha fala. Quando o barulho das bombas, sabe, tiros, aviões, te acometerem de forma tão severa, a ponto de você não conseguir ouvir nem quem está do seu lado, procure o comandante e ouça-o com atenção. Quando aquela poeira fina subir, após as explosões do dia a dia, desse terrível campo de guerra, nós somos mais vencedores.